sensações negativas entre a segunda e a quarta semana após seu nascimento. Veja que há um tempo no qual as memórias negativas elas são consolidadas entre a segunda e a quarta semana. Isso faz com que se consolide a memória do evento. Quando a memória do evento é consolidada, aí nós temos, tanto no nível espiritual como no nível físico, o arquivo da memória negativa. Agora, como é possível modificar essas memórias? Veja que Lamentações, o profeta diz, eu quero trazer a memória, ou seja, eu quero evocar a memória. Esse termo, evocar ou trazer de volta, pode ser considerado dentro da ciência como recall ou recuperação. Agora, quando as memórias ruins podem ser deletadas, podem ser apagadas, alteradas, elas são alteradas quando são novamente evocadas. Agora, a ciência faz uma evocação induzida. Eu creio que nós não deveríamos evocar as memórias traumáticas, mas sim permitimos que o Espírito Santo ele traga elas para poder manifestar a cura. Então, essas memórias traumáticas podem ser modificadas quando existe a evocação. De fato, eu creio que neste mesmo momento o Espírito Santo já está começando a operar na sua vida. Está começando a trazer essas memórias traumáticas. Não se assuste, não fique triste, porque isso é o princípio da sua cura. E eu creio que nesta noite, o Deus da cura irá se manifestar na sua vida. Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que torna as fontes amargas em fontes saudáveis, ele irá curar as suas memórias. Agora, cientificamente, nessa fase de recall ou recuperação, as lembranças vêm à tona. Isso pode resultar em momentos que dão prazer, quando se lembra, por exemplo, do aconchego da casa de infância. Quantos de vocês alguma vez se lembraram do lugar onde vocês foram criados? E que o lugar onde vocês foram criados foi um ambiente que propiciou experiências agradáveis. Mas quando você se lembra disso, você está evocando e você sente algo que te dá prazer. Ou quando você se lembra, por exemplo, do bolo que a sua mãe fazia, você consegue até sentir o cheiro, na verdade. Mas também isso acontece com as sensações ruins. Um exemplo é o caso de pessoas que foram vítimas de assalto. Ao ser lembrado do ocorrido, experimentam novamente a mesma sensação de pavor. Isso pode dar à luz ao pânico. Durante esta série de webinários, nós iremos a tratar com vários desses transtornos. Nós iremos considerar vários desses transtornos para poder ajudar você a que experimente a liberdade. Agora, quando há recuperação da memória, ela se torna instável, maleável. Isso significa que ela pode ser modificada durante um mecanismo batizado pela ciência como reconsolidação. Veja o que a ciência considera. Eles dizem que esse período é como uma janela de oportunidade. Eu quero desejar profetizar sobre a sua vida que uma janela de oportunidade irá se abrir nesta noite para que essas memórias negativas armazenadas na sua mente subconsciente venham a ser totalmente deletadas em nome de Jesus. Esse é um tempo de oportunidade para você. Agora, eles não conhecem ainda o tempo de duração desse período. Ou seja, por quanto tempo a memória permanece vulnerável à mudança após ser trazida à tona. Mas eles reconhecem que o córtex pré-frontal, o centro do controle cognitivo, outra parte do cérebro, é o que coordena a supressão das memórias. Veja como cada uma das partes, o córtex pré-frontal, o hipocampo, a amígdala cerebral, os hemisférios cerebrais, a mente subconsciente, todos eles entram dentro do que é o processo de cura, dentro do processo de supressão das memórias negativas. Agora, testa-se o uso de um programa, isto no científico, chamado Extinction Training. O indivíduo é estimulado a relembrar do fato
Depois os cientistas aplicam um treino no qual tiram da situação sensações ruins, a elas associadas imprimem nela sensações boas. Isso que a ciência faz. Mas veja aí, você tem 2 gaveteiros. Essa é a sua mente subconsciente. É onde os eventos traumáticos estão armazenados e é onde hoje o Senhor irá trazer a cura das suas memórias negativas. Agora, nós vimos que dentro de toda a manifestação das ondas cerebrais, elas tratam, sobretudo, as ondas gama, as ondas teta, elas tratam com o que é a dimensão do sono, a dimensão dos estados de sonho profundo. Então, é importante entender o porquê o sonho é fundamental dentro do que é a consolidação de uma memória negativa. Lembre-se das ondas teta, que elas estão presentes no sonho e também afetam o subconsciente. Vamos ver um pouco sobre a memória e o sonho. Dentro do que o sonho, se fala de uma fase que é a fase REM, Rapid Eye Movement, em inglês, que é esse momento onde os olhos começam a vibrar. Quando nós estamos sonhando, os nossos olhos começam a ter uma vibração. Nessa fase, sonhamos de uma forma muito emocional. A psicologia relaciona esse momento do sonho com o processamento das experiências negativas. Veja como tudo está alinhado. O sonho com as ondas teta, com tudo que são as ondas gama, com os hemisférios cerebrais, com a mente subconsciente. Agora, depois de uma noite semeada de fases oníricas, fases de sonho profundo, lembramos com maior claridade as impressões emocionais da véspera. Lembre-se que existe um período de tempo no qual a memória negativa é consolidada. Não se consolida imediatamente, mas o sonho é um potencializador para isso. Agora, durante a fase do sonho, REM, se ativa o centro sensitivo do cérebro. Este se encontra unido com o hipocampo. O sonho reforça em especial as lembranças e elementos associados a emoções negativas ou eventos traumáticos. O sono atua como uma espécie de potencializador emocional. Na fase do sonho se ativam em especial a amígdala, novamente, e as estruturas do sistema límbico, porque elas controlam a memória das experiências emocionais. Agora, a amígdala também está intimamente ligada ao hipocampo central da memória cerebral. Ao ser estimulada a amígdala, provavelmente se refresca a memória do hipocampo, razão pela qual nos lembramos melhor das cenas com carga emocional negativa que daquelas com conteúdo neutro. Você já ouviu falar que o ser humano ele é mais fácil de lembrar as coisas negativas que lhe fizeram do que as coisas positivas? De fato, ingratidão nada mais é do que uma manifestação de lembrarmos mais o negativo sem considerarmos o positivo. Mas uma das razões pelas quais isso acontece é porque se consolidam essas memórias negativas que vêm dos eventos traumáticos pelo sonho, pela fase REM, a fase profunda do sonho. O sonho onírico atua como um potencializador complementário à amígdala. Agora, o cérebro gera as ondas teta durante o sonho. Lembra que nós falamos isso? Essas ondas poderiam refletir o processo pelo qual construímos novamente as experiências emocionais. O que me leva a entender o que as Escrituras nos falam e trazem como advertência. Vamos falar do pecado e o lugar do pecado. Temos aí a palavra que aparece em Efésios 4:27, que tem a ver com o sonho, tem a ver com impedir que as memórias negativas elas sejam consolidadas. Agora, o que nos diz a palavra em Efésios 4:27? Não deis lugar ao diabo. Mas, no verso 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja que cada vez que você permite que a sua ira, permite que uma experiência negativa
ela não seja resolvida durante o dia, cada vez que você não acerta com a pessoa que o ofendeu, com a pessoa que o feriu, cada vez que você não perdoa, você está dando lugar ao diabo. Muitas pessoas começam a se perguntar o porquê dos processos de depressão tão profunda. Mas se você começar a analisar a vida da maioria dessas pessoas, você vai se deparar com eventos traumáticos na vida dela que provocaram a depressão. Eventos que provocaram uma ferida na pessoa. E você vai ver que a pessoa normalmente não perdoou o ofensor, aquele que lhe causou a ferida, e consolidou isso através do sonho. Eu costumo falar uma frase: não durma com o inimigo. Se você foi ferido, ou se você feriu, resolva isso durante o dia. Não aguarde, não deixe pendências. As pessoas não gostam de resolver as coisas. E isso causa que as memórias negativas sejam consolidadas, sejam armazenadas no subconsciente. Isso causa que o cérebro seja afetado. E, portanto, acontece toda uma série de transtornos emocionais, toda uma série de doenças psicossomáticas. Doenças que têm a sua origem em você ter permitido que o diabo tome lugar, alcance um território. A palavra lugar é a palavra topos no original no grego, que significa território. Então, não permita que o diabo entre no seu território. Se você for ferido, perdoe. A solução para a rejeição sempre é o perdão. Você tem que aprender a perdoar. Se você não perdoar durante o dia, você vai consolidar isso. E essa lembrança negativa vai afetar toda a sua vida. Agora, nós ignoramos esse fato. Nós ignoramos a importância de resolvermos as nossas pendências. Ouvimos constantemente que o tempo, ele vai resolver todas as coisas. O tempo não vai resolver o que você tem que resolver como pendência. Se você está magoado contra alguém, é bom que você procure a pessoa e você acerte. Você fale com a pessoa. Se você sente que você feriu uma pessoa, fale com a pessoa para que ela venha a ser livre e você juntamente com ela. Então, não dê lugar ao diabo. Não permita que o diabo acesse a sua vida e toque a sua mente subconsciente, consolidando uma memória negativa que vai causar transtornos emocionais na sua vida. É por isso que nós vemos nas Escrituras que aparecem algumas passagens nas quais é mencionado esse fato. Nas Escrituras existem passagens que nos mostram que nós devemos resolver tudo aquilo que causou um conflito no nosso ser. E você vai ver, por exemplo, que Jó, ele fala sobre essa dimensão do sonho. Jó, ele nos mostra essa realidade do sonho. Aconteceu aqui um imprevisto na tela, no PowerPoint, mas nós já estamos resolvendo. Simplesmente me dê alguns minutos para podermos novamente retomar. Bem, Jó, ele falava sobre o sonho. Veja o que ele fala no capítulo 4, desde os versos 13 ao 15. Diz: entre pensamentos vindos de visões da noite nada mais é do que o sonho. Quando cai sobre os homens o sono profundo, o estado REM, que assim se chama, sobreviera-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Em que momento é que Jó sentiu que veio o espanto, veio o terror, que seus ossos se estremeceram? Foi no momento em que o sonho ele estava potencializando alguma memória negativa. Não dê lugar ao diabo. É a recomendação do apóstolo Paulo. E veja que Jó descreve uma atividade espiritual. Devemos entender que existem espíritos que operam no ciclo da noite, ou que normalmente denominamos como espíritos da noite. Então, se você não resolver o problema, se você se irá e não
resolver as coisas, antes de que o sol se ponha, antes de que o dia finalize, você entregou um território para que espíritos das trevas venham operar na sua vida e causem transtornos como o pânico. Muitas pessoas em pânico se encontram nessa condição porque não perdoam, porque são reféns da amargura, porque são reféns do ressentimento. Pessoas com problemas de depressão, exatamente a mesma situação. Então, Jó está descrevendo um momento de atuação das trevas durante a noite, durante o sonho profundo, durante o momento no qual a ciência prova que as memórias negativas são consolidadas. Se você não perdoar pela ferida causada na sua vida, você vai permitir que esses espíritos das trevas operem. Mas nesta noite, nós iremos levá-lo a que você experimente uma libertação e que você venha a ter paz em todo o seu ser integral. Veja outra passagem, Jó 17, no verso 11. Diz: os meus dias passaram e malograram meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Jó está falando de um estado de depressão profunda aqui. Nas trevas estenderei a minha cama. É por isso que muitas pessoas com depressão, elas não conseguem sair desse estado e o único que querem é dormir e não acordar mais. Por quê? Porque nas trevas se estenderam a sua cama. Por não perdoar, por permitir que o diabo alcance lugar, por dar lugar para o diabo e permitir que ele afete o subconsciente e produza transtornos na sua mente que afetam seu ser integral. Onde, pois, estará agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Veja que Jó está descrevendo que ele não tinha mais esperança, que ele não tinha mais expectativa na vida, que ele queria dormir nas trevas, que ele tinha construído sua cama nas trevas. Nesta noite, o Senhor vai te tirar desse sonho das trevas. Você vai sair. Nesta noite, a sua cama será retirada das trevas. Eu sinto no meu espírito a convicção profunda de que o Espírito Santo já está começando a ministrar. De fato, eu sei que tem pessoas que já começaram a evocar essas memórias negativas. Tem pessoas que já começaram a sentir todos os efeitos dessas memórias negativas. O Senhor já está ministrando. Lembre-se que é nesse período onde as memórias podem ser apagadas. O Espírito Santo já entrou em operação na sua vida. O Salmos 13, 2, o salmista diz: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. O salmista está descrevendo a mesma realidade de Jó. Jó fala que ele construiu a sua cama nas trevas. O salmista fala de dormir o sono da morte. Tem muitas pessoas dormindo o sono da morte, mas nesta noite o Senhor irá quebrar esse desígnio do sono da morte na sua vida, se você for capaz de alinhar a sua vida, se você for capaz de perdoar os seus agressores, de perdoar as pessoas que o magoaram e de se reconciliar. Não deixe as pendências. O tempo não irá resolver o que você tem como responsabilidade de resolver. Em Provérbios 3 vemos mais uma passagem que nos fala sobre isso. Diz: quando te deitares não temerás, ao contrário, teu sono será suave. Essa é a promessa do Senhor. Quando você não dá lugar ao diabo, quando você não dorme com o inimigo, quando você perdoa, quando você acerta as contas, quando você se reconcilia com as pessoas, quando você não consolida uma memória negativa por causa de todas as ondas gama, as ondas teta do seu cérebro, e não consolida isso no seu subconsciente, você tem direito a essa promessa, e você tem direito ao que sigue. Diz: não temas o pavor repentino. Quando você pode reclamar essa promessa? Quando você pode reivindicar ela? Quando você não deu lugar ao diabo, ou seja, quando você consertou todas as coisas antes de você ir dormir. Nem é vestido dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Eu quero liberar isso como uma palavra profética. O Senhor será a sua esperança e Ele guardará os seus pés de serem capturados. Agora, veja o salmista. No Salmo 91 ele diz: não terás medo do terror da noite, nem de seta que voa de dia. Nos mostra mais uma vez que o terror, o espanto e toda a operação dos espíritos da noite, eles têm lugar durante a dimensão do sono.
Agora, nos próximos minutos eu quero falar sobre um espírito das trevas, um principado das trevas, um principado que é conhecido como Lilith. O nome Lilith, no original hebraico, significa espanto noturno, pavor noturno, monstro da escuridão, terror que flutua, e coisas semelhantemente traduzidas. Esse nome Lilith aparece em Isaías 34, no verso 14, não necessariamente como Lilith, mas no original aparece esse nome, quando diz: e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o satiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos, aí está falando de Lilith, ali posarão e acharão lugar de repouso para si. Animais noturnos, no original diz Lilith. Lilith é um espírito das trevas que opera para poder consolidar os eventos traumáticos que afetam os hemisférios cerebrais. Agora, isto tudo é um estudo judaico, estudo dos rabinos sobre este tema. Veja, nós vamos ler, não significa que tudo o que está escrito aqui é algo que nós devemos considerar 100%, mas nos traz a revelação da operação de Lilith. O campo de batalha desse monstro medieval era a mente, possuía a mente de seus seguidores. Presta atenção nisso. Tinha o aspecto de um pterodátilo, demonstrado em filmes e documentários sobre a tese de existência de dinossauros. Nas doutrinas hinduístas, vemos que a canalização desta estirpe de demônios é na base da nuca, o que eles chamam de chakra, os hinduístas, onde acreditam canalizarem esse demônio, ou seja, na mente. Veja como Lilith opera na mente. Se opera na mente consciente, mas sobretudo na subconsciente, onde se guardam as memórias negativas. Se opera na mente subconsciente, há uma ligação direta com o hemisfério cerebral direito, que é o hemisfério da imaginação, da intuição. Disso, a presença traz consigo o pavor, o medo, a intimidação, o medo de perder a guerra. É um artista na arte de iludir, na arte de enlouquecer. Há muitas pessoas sendo afetadas por este espírito chamado Lilith, que desconhecem a operação. Na arte de transfigurar-se, na arte de camuflagem, possui como campo de batalha a mente e os pensamentos. Os sonhos, o psique, o consciente e o subconsciente, como a ave planta ovos na mente para que depois de chocados, produza seus diabólicos frutos, fazendo grandes sonhos de Deus caírem em pecado, pois se submetem aos maus pensamentos. Não temos o tempo para falar sobre Lilith, mas Lilith é um espírito das trevas, um dos principados, que mais estragos causa na vida das pessoas, tanto crentes quanto não crentes. Agora, este espírito tenta afetar a mente das pessoas, provocando loucura. A maioria das doenças psicossomáticas estão ligadas à operação de Lilith. Agora, veja algo interessante. Veja que os rabinos, eles consideravam que Lilith chocava ovos. Há tempos atrás, o Senhor me permitiu ter uma visão, numa ministração de alguém com esquizofrenia. E eu vi, literalmente, os ovos de Lilith sendo colocados, armazenados no hemisfério cerebral direito. Depois de ministrar a pessoa, nós queimamos os ovos e a pessoa foi livre da esquizofrenia. Depois disso, eu tenho ministrado centenas, milhares de pessoas que têm sido libertas, quebrando o poder de Lilith e queimando os ovos de Lilith. E nesta noite nós iremos orar para quebrar o poder de Lilith, para queimar os ovos de Lilith, para alinhar a sua mente subconsciente, para remover as memórias negativas, para alinhar as suas ondas cerebrais, para sincronizar os seus hemisférios cerebrais. Jó 33, ele diz, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela os ouvidos dos homens. Mais uma passagem que nos mostra que há uma atividade espiritual durante o período do sono profundo. O salmista diz no Salmos 3:5, me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E presta atenção, o salmista fala que foi sustentado pelo Senhor durante o sono. Por isso é que você não deve dar lugar ao diabo. Salmos 4:8 diz, em paz também me deitarei e dormirei, em paz. Isso tem a ver com Efésios 4:7. Não dê lugar ao diabo, não se ponha a vossa ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não permita que todos os eventos traumáticos do dia
passem a ser consolidados durante esse período de tempo. Agora, as experiências traumáticas, como já falamos, elas acionam a amígdala cerebral. Nos próximos minutos, eu quero orar por você para poder ministrar de maneira efetiva todo o que temos aprendido como um fundamento científico, como um fundamento escritural. Portanto, vou lhe pedir que você entre em acordo comigo. Aí onde você está, você vai tomar uma decisão. Você vai tomar a decisão de perdoar. Você vai entrar em acordo com os seus para liberar perdão sobre a pessoa que te ofendeu. Se você não perdoar, não tem como você ser livre das memórias negativas que foram consolidadas durante o sonho como um potencializador por causa das feridas que você recebeu de alguém que o agrediu. Então, aí onde você está, por favor, entre em acordo com os seus, entre em acordo com seu Pai Celestial e perdoe. Quando você perdoa, você faz livre a pessoa, mas sobretudo você se faz livre. Você não perdoa porque as pessoas mereçam, você perdoa porque você quer ser livre. Esta é uma noite de liberdade. Eu creio que o Senhor tem ministrado profundamente a sua vida. Eu creio que o Senhor já começou a trazer as memórias negativas e eu creio que nesta noite elas serão apagadas. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu decido perdoar os meus agressores. Eu decido, nesta hora, perdoar aquelas pessoas que me ofenderam, aquelas pessoas que me feriram, aquelas pessoas que de uma ou outra maneira provocaram um evento traumático, aquelas pessoas que flecharam o meu coração, aquelas pessoas que afetaram a minha vida. Se você for mais específico, menciona a pessoa. Eu perdoo fulano porque ele me fez isso. E uma vez que você tiver terminado de falar o que causou-lhe dor, você fala, e eu faço livre fulano nesta hora. Eu faço livre e eu também me faço livre. Eu nesta hora me faço totalmente livre de toda a opressão que aconteceu por causa da falta de perdão. Quando você não perdoa, os verdugos são liberados. Mas eu sinto que os seus estão se manifestando na sua vida. Agora que você já perdoou, deixa eu fazer uma oração por você. E nesta hora, baseado no argumento legal do perdão, perante o trono, eu decreto que todo verdugo que tinha sido liberado pela falta de perdão, nesta hora é sujeitado pelos anjos do Senhor. E nesta hora eu ministro na sua vida. Eu ministro agora no seu subconsciente, nessas memórias que foram armazenadas. E eu digo nesta hora que elas comecem a ser removidas em nome de Jesus. Eu abro a gaveta das suas memórias agora e eu digo que elas comecem a ser apagadas. Neste momento se abre uma janela de oportunidade e essas memórias negativas começam a ser deletadas, começam a ser apagadas. Eu quebro nesta hora o desígnio de Lilith sobre a vida de cada pessoa. O espírito noturno, o terror noturno, o espanto noturno. Eu quebro nesta hora o desígnio desse principado sobre a sua vida. E eu digo que todo ovo de Lilith que foi implantado no seu hemisfério cerebral direito agora se queima. Em nome de Jesus, eu falo liberdade. Eu falo liberdade. Eu falo liberdade. Eu falo liberdade agora sobre a sua mente. Eu falo liberdade agora sobre seu cérebro. Eu falo liberdade agora sobre seu subconsciente. Eu decreto nesta hora que pela frequência das minhas palavras, as ondas cerebrais se alinham. E agora as ondas gama, as ondas teta começam a provocar que essas memórias sejam apagadas em nome de Jesus. Eu ministro no hipocampo nesta hora e trago liberdade. Eu ministro no córtex pré-frontal. Em nome de Jesus, eu decreto que os hemisférios cerebrais se sincronizam em nome poderoso de Jesus. Eu removo você da cama das trevas. Eu removo você do sono da morte. Eu quebro o desígnio do pânico sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E decreto que agora você começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu trago esperança sobre a sua mente. Em nome poderoso de Jesus. Seja livre.
O Espírito do Senhor está operando. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está sendo livre. E a palavra também diz que se o Filho de Deus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu decreto essa liberdade total, em nome poderoso de Jesus. Se você crê, se expresse e diga amém. É importante agradecer a grande audiência que nós tivemos hoje. Comente aí, no chat ao lado, a sua experiência. Porque eu creio que o Senhor fez algo poderoso na sua vida. Eu creio que a sua vida foi mudada de maneira radical. E fique ligado, porque nós teremos vários webinários nesta série das doenças psicossomáticas. Nós abordaremos vários temas para ajudá-lo a que você experimente a liberdade do Senhor. Curta a nossa página. Curta aí a nossa página, porque aí você terá as informações dos próximos webinários. Fique ligado no e-mail que aparece aí na sua tela. Nesse e-mail você pode fazer contato conosco. Aí na tela também vai aparecer a nossa página do Facebook. Curta as nossas publicações e nesta hora eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Que o Deus da paz, que o Deus do Shalom, vos santifique por completo. Agradeço esse tempo que você me permitiu entrar na sua casa e na sua vida. E abençoo você decretando um novo tempo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até mais.